Nossa fé apostólica está fundamentada sobre, principalmente, os 27 livros canônicos que compõem o Novo Testamento, uma vez que tais escritos relatam desde a vida de Jesus, seus ensinamentos, suas profecias e regras cotidiano da igreja primitiva. Muitos tentam combater a historicidade e autenticidade desses escritos, mas jamais alcançam seu objetivo. Em suas argumentações, há relatos sobre a crítica textual ou variações, mas isso não anula a autenticidade desses escritos, uma vez que tais variações, apesar de serem várias, são com relações a, por exemplo, vírgulas ou trocas de uma por outra letra, sílabas ou até mesmo sinônimos. Os novos, entre aspas, judeus, dizem que a Igreja Católica criou os personagens e as narrativas quais fundamentam nossa fé. Mas um pequeno copo de água do oceano histórico-religioso da época derruba essa hipótese. Quando pensamos na Igreja Católica, nossa mente nos remete à Idade das Trevas, onde o império religioso ditava todas as regras religiosas. Mesmo com os escritos apostólicos em mãos, alteraram doutrinas com base em conjecturas infundadas, mas nem sempre foi assim. Através de literaturas dos patriarcas, que ajudaram a gerar a apostasia católica, percebemos que o cânon bíblico que temos hoje sempre foi discutido, mas nunca seus escritos postos em dúvidas. Há diversas cópias dos mesmos, que aperfeiçoaram e facilitaram a leitura em outras línguas. Desse modo, mesmo as pequenas alterações que sabemos que existem, como por exemplo, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, de maneira nenhuma anulam a sua doutrina de fé e não a contradiz. Os primeiros bispos romanos do segundo e terceiro século prezavam pelo cuidado em separar o material escrito pelos apóstolos dos materiais escritos por aqueles que não foram testemunhas oculares de Jesus nem dos apóstolos. Uma prova disso é acerca do livro do Didaquê, do primeiro século, ou do livro do Pastor de Hermas, do segundo século. Há uma unanimidade de que esses livros não foram escritos pelos apóstolos. E mesmo sendo muito antigos, alguns homens, como por exemplo Eusébio, discípulo de Orígenes, em 325, considerou como não inspirados e não canônicos. Porque tais homens, embrionários do novo império religioso, não tentaram implantar tais livros históricos que já mencionavam o batismo trinitário na Bíblia? Primeiramente, por intervenção divina. O Criador jamais permitiria alguma heresia inclusa na sua palavra, e até porque tais homens tinham o temor de seguir o ensinamento daqueles que estiveram com Cristo. Outros escritos contemporâneos, por escritores que não foram testemunhas dos mesmos Cristo ou apóstolos, eram postos em dúvidas. E isso prova que tal argumentação que o Novo Testamento é invenção católica começa a cair por terra. Anos após anos, o cuidado com a autenticidade dos evangelhos era presente. É como hoje. Mesmo havendo diversos pontos doutrinários diferentes, nenhuma denominação tenta retirar a autenticidade do Novo Testamento. Por mais que algumas denominações incluam outros escritos em sua fé particular, como por exemplo os adventistas usam os escritos da Ellen G. White em conjunto com a Bíblia, a sua base neotestamentária é a mesma. É muito fácil hoje olharmos a Bíblia e atentarmos contra sua historicidade e autenticidade, baseada em pensamentos, por não analisar a história desde o primeiro século. Para provar a Bíblia, ou melhor, o Novo Testamento, como adulterado, por exemplo, haveria de se haver o documento original em mãos. Temos as cópias, inúmeras cópias, e através das mesmas, mesmo com erros de escritas causados por homens, humanos, como nós, propícios ao erro, o contexto sempre é o mesmo. A própria rejeição histórica dos vários evangelhos apócrifos ajuda no entendimento de quais eram os reais, pois tais apócrifos só datam do terceiro ou segundo século, e seu conteúdo, em certo ponto, chega a ser um absurdo na destoância com o conteúdo dos 4 evangelhos canônicos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi citado por Clemente, que morreu no ano 95 d.C., o que comprova sua datação histórica. Tais apócrifos adentraram no meio religioso posteriormente, mas mesmo os supostos escritos de Barnabé jamais entraram para a lista dos livros inspirados, nem no Concílio de Trento, nem anteriormente. O fragmento de um papiro, denominado P52, encontrado no Egito
em 1920, datado do ano 125 depois de Cristo, contém um pedaço do relato do Evangelho de João no capítulo 18, e quando comparado com os manuscritos posteriores, sua igualdade é quase perfeita, mostrando que Deus jamais permitiu a adulteração da sua palavra por homens. Muitos homens ousaram criar doutrinas tentando adaptá-las à Bíblia, mas jamais ousaram alterar o conteúdo divino. Esse temor eles tinham. O fato para nós, Igreja de Deus, é que os Escritos são consequência dos ensinamentos do Messias e da nova aliança profetizada no Antigo Testamento. Todos os 27 livros são concordantes em sua doutrina. Algumas pequenas divergências detalhísticas nos 4 evangelhos fundamentam ainda mais sua autenticidade. Mesmo hoje, em um tribunal, 4 testemunhas que relatam exatamente as mesmas coisas, usando as mesmas palavras, sobre um determinado evento, atrairiam desconfiança e tiraria toda a credibilidade da sua narrativa. O nosso Messias é confirmado pela história. Sua poderosa vida em Jerusalém é atestada. Mas para nós, o mais importante é sua doutrina e ensinamento, sua palavra de fé, suas profecias e a sua igreja formada, aquela que, nos primeiros séculos, se ramificou gradativamente, gerando a grande prostituta, algo já prevenido pelos apóstolos. E mesmo os apostatas nunca conseguiram alterar o conteúdo escrito da mensagem do reino, pois Deus não o permitiu, para que hoje nós pudéssemos ter acesso aos ensinos verdadeiros e para que, mesmo com a apostasia já inclusa em nossos dias, pudéssemos ter o caminho verdadeiro através da Bíblia Sagrada.